sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou.
Informativo Mundial das Missões. Encontro com Deus na prisão. Helena é uma garota introvertida de 20 anos que vive na Romênia e hoje está presa por assassinato. Ela gosta de ler na prisão biografias e testemunhos de mudanças de vida através de Cristo. Se Helena pudesse escrever a sua própria história, iniciaria com momentos felizes que teve na infância com seus bisavós. Depois falaria da escola, quando os mesmos bisavós a levavam ao colégio e a ajudavam com as tarefas. Mas a sua bisavó acabou falecendo, então coisas muito ruins aconteceram na vida de Helena, até ela cometer um assassinato. Mesmo condenada a 12 anos de prisão, sua história também teria momentos felizes na prisão. Helena conheceu pessoas boas lá, como um grupo de adventistas que visitava a prisão semanalmente. Na prisão ela se sentia sozinha, mas esses adventistas a amparavam e falavam sobre o amor de Deus. Como Helena tinha largado a escola no 8º ano, os adventistas ainda a ajudaram com o ensino educacional básico. Hoje, Helena ainda está presa, mas estará qualificada para receber liberdade condicional em 2 anos. Seu comportamento é muito importante para conseguir a condicional, e os adventistas têm a ajudado a ser uma pessoa melhor. Caso Helena viesse a escrever a sua história, ela admitiria que era infeliz, mas os adventistas a ajudaram a encontrar a real felicidade em Cristo Jesus. Após sair da prisão, ela pretende formar uma família, continuar lendo testemunhos e ser um testemunho do poder de Deus. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou jovens adventistas a pregarem o Evangelho na Romênia, alcançando muitas pessoas para Jesus. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a estabelecer um programa para atender crianças em vulnerabilidade social na República Tcheca e na Eslováquia. Sejamos liberais. Nossa dependência de Deus é absoluta e nos deve conservar bem humildes. E por causa de nossa dependência dele, nosso conhecimento dele será grandemente aumentado. Deus quer que removamos toda espécie de egoísmo e a ele nos acheguemos, não como donos de nós mesmos, mas como uma possessão adquirida pelo Senhor. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 261. Olá, feliz sábado! Estamos aqui hoje para comentar sobre a lição da Escola Sabatina dessa semana. Uma lição bastante intrigante. Uma lição que nós, Gabriel, consideramos bastante técnica, devido à complexidade que ela tem. E é um capítulo do livro de Daniel, capítulo 11, que não é lá muito estudado, né? A gente costuma estudar ali os capítulos 1, 2, normalmente o 7, 8, 9, mas o capítulo 11 e na semana que vem o capítulo 12, né? São capítulos pouco estudados do livro de Daniel. Mas hoje a gente tem esse desafio, né, Gabriel? De comentar a respeito desse capítulo, né? A própria lição, né, ela traz a informação para a gente, ela já começa com algumas palavras que muitas vezes nós não gostamos de deparar, né? Aqui no começo, ela já diz assim, né, uma lição de difícil, né? De difícil compreensão. Aqui no começo ela já vem trazendo esse desafio para nós, mas é como eu sempre digo, a lição ela mastiga para a gente, ela facilita, ela nos ajuda a compreender de uma forma facilitada e resumida, né? Temas tão complexos, temas tão profundos como é o Daniel capítulo 11 e posteriormente o Daniel capítulo 12, né? Mas, sabe, Jobson, para que a gente
realmente consiga compreender temas tão complexos, tão profundos, que a lição facilita para a gente, apesar de ter termos técnicos, situações técnicas, é o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a compreender e a entender o que Deus quer dizer para nossas vidas por meio de assuntos como esse, né? Por isso, este é o momento que nós vamos orar e convidamos todos vocês para que fechem seus olhos e possamos todos juntos clamar a Deus neste momento de recapitulação da lição que eu e o Jobson nós vamos estar conduzindo. Santo Deus, Pai amado que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor porque temos a liberdade de abrir a Sua palavra, estudá-la, compreendê-la, entender a Sua vontade para a nossa vida, Senhor Deus. Neste momento nós estamos aqui com o propósito e desafio de recapitular e comentar temas e assuntos tão desafiadores, mas que o Senhor já se utilizou de homens sábios para nos trazer, Senhor Deus, a interpretação e também o conhecimento, Senhor Deus, de capítulos do livro de Daniel, como capítulo 11, Senhor Deus. Mas nós, neste momento, pedimos seu Santo Espírito que esteja nos conduzindo e também esteja com cada um daqueles que estão nos acompanhando em casa, abençoando suas famílias e que todos nós possamos sair mais edificados deste momento, dessa oportunidade que o Senhor nos concede. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição dessa semana, ela, apesar de ser um capítulo, né, que particularmente não tenho visto tantos estudos em cima dele, mas esse capítulo traz várias expressões que são muito comuns em outros capítulos de Daniel. Aqui a gente vê falando de reis, aqui a gente vê falando de cidade santa, a gente vê falando sobre um ungido, um príncipe, né, que se referindo a Jesus. A gente vê aqui lutas entre esses reis, né? Nós vemos que existem reis aqui que são depostos e outros que reinam em seu lugar. Então, assim, eu vejo o capítulo 11 de Daniel como um apanhado ou um resumo, digamos assim, né, de outros capítulos que nós já estudamos, né? Como Gabriel comentou, a primeira frase da lição, ao estudarmos o capítulo 11 de Daniel, veremos que se trata de um texto desafiador. E isso é muito verdade, né, Gabriel? É realmente muito desafiador a complexidade desse texto e até conseguir separar, né, o momento em que termina ali um reinado e começa um outro, né? Parece que não fica muito claro isso, né? Mas é importante nós lembrarmos, Jobson, que Daniel, capítulo 11, ele é resultado de uma oração, não é? Daniel, ele estava preocupado, angustiado por conta da situação que estava acontecendo com o seu povo ali em Jerusalém. Eles estavam tentando reconstruir o templo, o santuário do Senhor, reconstruir Jerusalém. Ali eles estavam encontrando grandes desafios. Daniel, ele fica angustiado com aquela situação, porque ele não pode fazer nada em relação àquilo. Ele não tem poder, ele não tem autoridade para ajudar o seu povo nesse momento difícil. Então ele recorre ao jejum, ele recorre à oração, e então o próprio Senhor, né, o próprio Jesus Cristo, como Deus, de forma divina, se apresenta a ele para que ele entregue a resposta da oração de Daniel. E aqui, nesta resposta da oração de Daniel, vemos então tudo aquilo que se passa com o povo de Deus. A gente sabe que o mundo e a história existe dentro dos ensinos históricos. Temos muitos outros acontecimentos em relação à humanidade, mas nós vemos aqui temas que importam ao povo de Deus, porque Daniel estava pedindo isso: o que vai acontecer com meus irmãos, o que vai acontecer com o meu povo? Então Deus responde essa oração de Daniel. E o que eu vejo de mais bonito aqui, Jobson, só para concluir o meu raciocínio, é que todas as revelações que Deus dá a Daniel, né, no clímax dessas revelações, elas sempre terminam com um final feliz. É assim em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9.
E não é diferente também de Daniel, capítulo 11, sempre terminando com um final feliz, né? Nos capítulos de Daniel como um todo, né, como o Gabriel mencionou, né, nós vemos ali uma estátua que representava diversos reinos e ela foi destruída por uma pedra e essa pedra se tornou gigantesca, né, e percebemos profeticamente que essa pedra representa o reino de Deus, né, e não passou nunca mais, né. Nós vemos ali depois também nos capítulos 7, os capítulos 8, né, que mostram também isso, né, um santuário onde Jesus ele habita ali. Nós vemos também um julgamento onde existe um final feliz para o povo de Deus que havia participado de tanta perseguição. Então Daniel, ele, acima de um livro profético, ele é um livro que nos traz esperança. É um livro que nos traz uma certeza de que futuramente nós teremos um reino que nunca vai passar e um reino perfeito, né? Um reino perfeito que nos trará muita alegria, alegria eterna, né? Nós vemos Deus no comando da história. E aqui Daniel 11, Deus detalha de uma forma até difícil de entender, né? Ele detalha tão bem que a gente não entende tanto assim, né? A gente agradece porque existem grandes estudiosos que conseguem compreender e trazer essas informações para nós, né? E a gente faz a parte mais fácil, que é recapitular e trazer, né? Transmitir essa ideia. Mas a questão é, né, Jobson, qual é o desdobramento desse capítulo? Tão enigmático, né? Qual que é o desdobramento? Eu acho interessante a gente, para dar o start, não vai dar tempo da gente ler todos os textos, né? Porque são muitos detalhes, a gente não consegue analisar de forma profunda todos os textos, mas pelo menos para a gente dar o start aqui, acho que valeria a pena a gente ler Daniel capítulo 11, do verso 1 em diante, para a gente ver como que se dá o início, né? dessa revelação profética. Pode ler, Gelson. Vamos lá. Estou abrindo ainda aqui para aproveitar o tempo. Pode Daniel ler. capítulo 11, verso 1 em diante diz assim: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Muito bem, né? Quando a gente se depara com esses 4 versos, é praticamente Deus resumindo a visão do bode e do carneiro do capítulo 8. É praticamente o resumo de tudo que acontece aqui nos 27 versos do capítulo 8 de Daniel. Ali, então, Deus começa descrevendo, ali, Jobson, então Deus ele começa descrevendo já o que vai acontecer no tempo de Daniel. Né? Os reis que viviam na época de Daniel, e Deus diz assim, então vai vir mais outros 3 reis, além de Dário, que era o rei que... Era o Medo, né? O rei dos Medos, né? Medos, né? Dos Medos, que tinha autoridade ali sobre Daniel e seu povo. E logo depois viria um quarto, o rei Xerxes, né? A gente ouve isso em alguns filmes, história e tal. E esse rei seria o mais poderoso de todos. E ali nós temos... É o rei Assuero, né? Como a Bíblia fala em... O Assuero, bem Assuero, lembrado, né? São conhecidos por nomes diferentes, né? Mas ele é citado na Bíblia, muito bem lembrado disso, né, Jobson? E ali ele é o rei mais poderoso de todos, né? Ele se acha tão poderoso que ele se coloca numa posição de se achar que é o dominador de todas as regiões da terra. Aí ele vai e ataca um reino que ele acha que é fácil, né? Nós temos o reino da Grécia. E realmente, você for parar para pensar,
questão logística de guerra. O Jobson diz que gosta de estudar muito de guerra, de analisar isso. Se você for avaliar a logística de guerra, seria uma conquista muito fácil, né, Jobson? A gente tem ali um reino, né, o reino de Xerxes, que já é um reino que vinha trazendo ali o seu poder desde o período pós-babilônico, né? Então, Xerxes, ele herda um reino muito bem estabelecido. Não é a situação de Dario, por exemplo, né, que havia conquistado ali a Babilônia, estava estabelecendo o seu reino, e depois dele outros reis vêm, né, como a Bíblia mesmo fala, né, são 3 outros reis que vêm, e aí quando Xerxes herda esse reino, o reino já está muito bem estabelecido. E aí o que ele pensa? Agora está fácil, né? Vou expandir ainda mais. E nós vemos isso na história antiga e até na história recente também, que quando um rei ou quando um governante ele conquista um determinado território, ele quer cada vez mais, né? Ele quer cada vez conquistar mais. Mas até nisso a gente vê o poder de Deus atuando, porque Deus já havia revelado que o rei Xerxes não iria conseguir conquistar a Grécia. E de fato a história mostra que o rei Xerxes não conseguiu conquistá-lo. Então nós vemos que Deus ele tem um controle de todas as coisas, e independente do que o homem faça, né? Aquilo que Deus colocou dentro da profecia para proteger o seu povo, para guiar o seu povo para um fim, que esse fim é a Terra Santa, vai acontecer. Independente, isso vai acontecer. Como aconteceu, né? Então se levanta depois um outro reino, né? O reino da Grécia. Lógico que teve os seus reinos, os seus governantes, mas ali, por meio da profecia, um rei, uma autoridade em especial, um imperador, né? Agora, um imperador em especial. Um imperador muito jovem, né? Muito jovem, por sinal. A profecia traz essas descrições, né? Da rapidez. E nós temos então Alexandre o Grande, né? Conhecido por muitos aí. A gente aprende isso na história básica. Mas a Bíblia diz o quê? Que esse imperador, ele também ia ter o seu poder, ia ter o seu fim. Inclusive, o seu poder iria ser dividido em 4, porque a Bíblia nos deixa uma informação muito importante, que ele não deixaria herdeiro. Bom, se ele não deixa herdeiro, alguém tem que tomar posse do seu reino. E aí entra então em cena os 4 generais, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, que divide o reino em 4, né, Jobson? E a gente vê uma repetição dos outros capítulos de Daniel aí, né? Porque a gente tem no capítulo 7 um leopardo, que tinha quantas cabeças? 4 cabeças. Né? Depois no capítulo 8 nós temos um bode, que tinha um chifre, né? Esse chifre cai e nascem 4 no lugar. Então a gente vê uma repetição, né? Nós vemos que o reino o reino grego, né? O reino de Alexandre o Grande, ele é repartido, e nessa repartição do reino, dentro do próprio reino, começam a ter guerras. Começam a ter guerras. A profecia de Daniel mostra que eles tentam ali, por meio de casamento, tentar uma união entre aquelas pessoas, né? 2 dos generais de Alexandre o Grande, eles fundam ali dinastias, e eles tentam unir essas dinastias através de um casamento, e a profecia mostra isso em Daniel capítulo 11, mas não dá certo. E aqui é importante lembrar que, a partir desse momento, Daniel 11 começa a fazer diferença dos outros capítulos, né? A descrição do que acontece principalmente ali, né? Dos desdobramentos que se dão ali nesses 4 reinos, que nós temos lá Seleuco com a Síria, Ptolomeu com o Egito, Lisímaco com Tárcia, Ásia Menor, Cassandro com a Macedônia e a Grécia. E aqui nós então temos os desdobramentos que acontece dentro desse reino grego helenista, né? E isso nós não vemos nos outros capítulos. Aqui então começa a adição da visão a mais que Deus dá a Daniel, que começa a se formar o reino do norte
e o reino do sul. Se você pega a sua Bíblia no capítulo 11, está aí, os reis do norte, o rei e o rei do sul, que é onde é o assunto principal do capítulo 11 de Daniel. E depois que isso acontece, né, vem então um outro reino que nós sabemos através tanto do capítulo de Daniel, do capítulo 11 de Daniel, que traz alguns detalhes, mas também levando em consideração os outros capítulos, né, os capítulos anteriores que nós já estudamos, nós sabemos que esse reino é o reino de Roma, né? E é dentro desse reino de Roma que nasce Jesus, né? Jesus ele nasce nesse período e a profecia ela mostra que Jesus é o centro disso, né? Porque fala que o príncipe da aliança seria quebrado. Está lá em Daniel capítulo 11, verso 22. E se refere, né, à crucifixão de Jesus, né, nesse período de Roma. Até um detalhe técnico, às vezes a pessoa diz, mas será mesmo? Bom, a Bíblia nos traz algumas referências que a gente pode especular, mas se você for ver, parece que não tem muito para onde fugir, né? Ali então, no verso 20, aparece um homem sendo um cobrador de impostos, né? Que a lição nos traz que representa que é César Augusto. Depois César Augusto, ele deixa então a sua herança, o seu império, para um próximo rei que é o Tibério. Tibério ele é conhecido como aqui na Bíblia o homem vil, e em sua vida realmente ele foi conhecido como um homem excêntrico e vil. E bem no momento do imperador de Tibério, nós temos ali o que acontece? A crucifixão de Cristo, né? Onde Cristo ele é crucificado na cruz. A lição diz aqui, durante o reinado de Tibério, o príncipe da aliança seria quebrado. Você acha lá no verso 22. Aí conclui isso, claramente se refere à crucificação de Cristo, também chamado de ungido e príncipe. Muito bem, mas o que é interessante nisso? Todos os capítulos onde Deus revela de maneira profética a Daniel, você pode ver que sempre há a citação de Cristo Jesus, não é? Como filho do homem, como príncipe, como ungido. Aqui, Daniel capítulo 11, não poderia ser diferente. Senão seria simplesmente uma revelação histórica de acontecimentos históricos que, para nós, se fosse só isso, viria como uma forma de conhecimento histórico, nada mais. Mas nós, como filhos de Deus, que sabemos da importância do contexto da qual nós vivemos, que é o conflito entre o grande e o mal, e nós sabemos que o mal já é derrotado e que Deus nos garantiu a vitória, e essa vitória se resume em vida eterna, o que nos importa é isso. Ao estudarmos esse livro, se tratar tudo que se relaciona ao povo de Deus e ao nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Então, olha só, como você diz, Jesus permanece mais uma vez no centro das Escrituras e também no centro do capítulo 11 de Daniel. A gente nunca pode esquecer disso. Jesus, ele é o tema do nosso estudo da Palavra de Deus. E um detalhe é que se você estudou essa lição e de repente você não conseguiu compreender todos os detalhes existentes em cada uma das lições diárias, uma coisa você não pode esquecer. É isso que o Gabriel falou. Que além de Deus estar no controle da história, e além de Jesus não ser apenas o centro das Escrituras e o centro do capítulo 11 de Daniel, mas o centro da história da humanidade, você precisa entender que há um final feliz também. Que existirá um momento em que esse Jesus virá no céu em grande glória. E quando ele vier, ele dará conta de cumprir o restinho dessa profecia. O restinho da profecia de que um dia nós estaremos em um reino que jamais passará. Todos esses reinos que nós estamos estudando passaram e existe o último. Mas um dia virá um reino que jamais vai passar. E esse reino é o reino celestial, né, Gabriel? A lição, esses estudos da lição de Daniel é impressionante, porque Deus nunca disse para nós
que a nossa vida seria fácil. Não é? Nós teríamos dificuldades. E todos os capítulos proféticos que você analisa, o povo de Deus, ele sempre passa por momentos difíceis, por momentos conturbados. E também não diferente hoje, né? Nós estamos passando, não se relaciona tanto a questões proféticas, mas como vocês podem perceber, nós estamos fazendo esse vídeo, porque infelizmente nós não podemos estar na igreja junto com os irmãos por conta dessa pandemia que surgiu de repente, não é? De repente, até ontem estávamos em nossa rotina normal e de repente tudo mudou. E aqui nós estamos passando, quem sabe, por um problema também, um problema complicado que está afetando o povo de Deus. Nós não podemos mais ir nas igrejas, orar a Deus, fazer o nosso culto, mas nós estamos firmes no Senhor. E aqui estamos de uma maneira adaptativa, né? Tentando demonstrar isso, que como povo de Deus, nós resistimos aos desafios, às circunstâncias ruins do mundo. E aqui na Bíblia, mesmo o povo passando por situações difíceis, eles resistiram, eles ficaram firmes com Deus, porque no final sempre existe uma promessa feliz, né? Sempre existe um resultado final muito bom para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, né, Jobson? Isso é verdade. Bem, estamos encerrando aqui a Escola Sabatina desse sábado. Possivelmente estaremos juntos, né, Gabriel? No próximo sábado também, para mais uma recapitulação, a última desse trimestre, né, a última lição desse trimestre. Esperamos que muito em breve, estejamos todos juntos no templo, na casa do Senhor, naquele momento em que nós não precisaremos mais nos preocupar com os cumprimentos, nem com os abraços, mas poderemos estar todos juntos louvando a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o controle da história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um final feliz para o teu povo. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que venhamos cumprir aquilo que é da nossa parte também. Seja conosco, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nestes trechos a seguir, extraídos de livros da escritora Ellen White, é possível sintetizar o plano de Deus para uma vida saudável. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Outra bênção preciosa é o exercício apropriado. Todos os que puderem devem andar ao ar livre, cada dia. Uma caminhada será mais benéfica à saúde do que todos os remédios. A verdadeira temperança nos ensina a abster-nos inteiramente do que é apenas prejudicial e usar judicialmente apenas artigos de alimentação saudáveis e nutritivos. O sol e o ar são grandes auxiliares da digestão e fazem muito em neutralizar o efeito dos hábitos errôneos em comer e beber. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem, plena e profunda inspiração de ar puro. O sono, o doce restaurador da natureza, revigora o corpo cansado e o prepara para os deveres do dia. Gratidão, regozijo, benignidade, confiança no amor e no cuidado de Deus. Eis as maiores salvaguardas da saúde. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos
aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Feliz sábado, irmãos. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus nesse sábado. Todos os sábados estaremos gravando uma mensagem por escrito. Também quero gravar alguns anúncios no sábado para ser passado no sábado e talvez em outros momentos, ou uma meditação diária. Nós vamos estar pensando, mas pelo menos 2 momentos nós vamos ter: um momento de anúncio e uma mensagem semanal com o pastor. Será sempre. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos refletir um pouco no versículo 50 ao 53. Antes de nós falarmos um pouco desse texto, vamos falar um pouco do contexto dele. O contexto é a vida de Jesus nessa terra. Ele nasceu, ele viveu aqui, ele morreu, ressuscitou, ele operou todos os milagres. E aí então ele passou o tempo que deveria estar aqui na terra após a ressurreição, foi visto por uma multidão. Agora, com a multidão, ele está subindo aos céus. E o verso diz: então os levou para Betânia, verso 50, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o
adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu quero ressaltar aqui, primeiro, duas questões importantes. Primeiro, uma frase: conhecer Jesus é tudo. Gostaria que você memorizasse isso. É o tema do livro do pastor Alejandro Bulhão, que eu recomendo a todos a lerem. Conhecer Jesus é tudo. A segunda questão é uma pergunta: quem é Jesus para você? Mais uma: o que te motiva a seguir a Deus? Porque esse texto aqui me deixou bem intrigado com esta questão. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos abençoaram. Então Jesus estava ali, os conduzindo até a Betânia, e ele começou a pregar e abençoar. E então ele começou a subir aos céus. E quando ele subia aos céus, outro evangelho diz que os anjos pararam ao lado daquela multidão e começou a dizer: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Mesmo Jesus que viste vir, desta mesma forma o virá voltar. Vocês viram ele subir. E o texto aqui de Lucas, ele começa a dizer um pouco mais do sentimento das pessoas, de como é que eles estavam, da bênção. Começa a dizer que então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. É aqui que eu quero frisar um pouco mais. Tomados de grande júbilo. Quando eu e você nos encontramos com Deus, é isso que diferencia. O júbilo de estar com Deus. Muitas vezes você pode se pensar: será que ao estarmos fora da igreja nós vamos encher o nosso coração de júbilo? Antes de responder mais perguntas, pense: no tempo que Jesus veio ao mundo e a igreja que ele deixou, tinha prédios? Não. Construir escolas, igrejas, creches, orfanatos? Não. Até o 3º século não tinham construções, a não ser casas. A igreja era do lar, eram casas que ali tinham. Jesus foi ao céu e abençoou, e eles estavam alegres. E por estarem alegres, eles voltaram para casa cheios de grande júbilo e começaram a pregar o evangelho. Eles voltaram para Jerusalém e receberam o Espírito Santo, conforme Jesus falou, e saíram esparramando o evangelho ao mundo. Eles saíram esparramando o evangelho ao mundo. Aí continua a pergunta: quem é Jesus para você? E o tema do livro do Alejandro Bulhão: conhecer Jesus é tudo. Por que estou repetindo essas duas coisas? Porque elas são a mesma. O resultado de entender quem é Jesus é que vai me motivar a verdadeira ação. Se a minha ação ela é por causa do grupo, lembra que o grupo não salva. A salvação ela é individual, ela não é coletiva. Coletivamente, pessoas serão tratadas, mas é de forma individual. Coletivamente, uma igreja vai ao céu, não pela coletividade, mas por uma coisa em comum entre cada uma delas. Cada uma delas teve um encontro com Jesus, conheceu, foi tocado. Por isso voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Aí eu faço perguntas a esse povo: quantos deles aqui Jesus libertou da escravidão? Tem pessoas hoje que pregam a teologia da prosperidade, que as coisas vão melhor, que vai ter muito dinheiro e tudo mais, casa. Onde Jesus prometeu isso? Eu me recordo muito bem dele dizer que o pão e a água seriam certos. Ele não prometeu isso. Ele disse que o Filho do Homem não tinha nem onde repousar. Jesus não tinha heranças nem riqueza nesse mundo. Então a questão é: ele não libertou os escravos da escravidão. Ele não libertou os soldados do seu dever. Ele não libertou o povo de Israel sequer de pagar impostos. Quando ele pegou a moeda, ele perguntou: de quem é essa moeda? Responderam: de César. Dá a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. E aí então, quando ele estava diante de César na crucifixão, ele disse: meu reino não é desse mundo. E aí eu pergunto: o que será que essas pessoas aqui entenderam? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. O que preencheu o coração dessas pessoas? Foi dinheiro? Prosperidade? O que Jesus ofereceu a eles que diferenciava do mundo? O que Jesus ofereceu para eles que diferenciava de todas as coisas que o mundo sempre tem para oferecer? E olha, não vem me dizer que o mundo antigo não tinha nada para oferecer. Isso é apenas ignorância da história, ignorância do tempo. Todos os tempos possuem coisas a oferecer. Naquele tempo existiam todos os tipos de coisas que não sejam tecnológicas, mas o ser humano sempre gosta de lugares, dinheiro, proteção social, título, e assim vai.
Todas essas grandezas podiam ser oferecidas. Só que o que chamou a atenção em Jesus e não chamou a atenção nas outras pessoas? Jesus era diferente. Vamos imaginar um pouco da vida de Jesus aqui para entender a alegria e o júbilo dessas pessoas. As pessoas sonhavam com um Deus que viria salvá-lo. Sonhavam, mas Jesus, quando veio, os decepcionou. Porque eles imaginavam um Deus que agiria de uma determinada forma. Mas esse Deus não agiu dessa forma que eles imaginavam. Jesus conversou com prostitutas. Imagine bem, Maria Madalena sendo jogada ali ao chão. Jesus disse que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Você vê então Jesus com a mulher do poço. Naquele período um homem não deveria falar com uma mulher sozinha. Outro momento nós podemos explicar. Agora, muito menos com uma samaritana. Jesus então naquele poço parado, chega a mulher samaritana. Essa é a ilustração do sermão para entender o pensamento. Então Jesus começa a falar com aquela mulher. Ele começa a falar, a mulher ficou assustada e disse, como tu sendo homem, referência de que homem não fala, e judeu, fala comigo, mulher e samaritana, ela achou que ele não tinha, que ele não batia bem na cabeça, mas Jesus disse a ela, se você me pedisse água eu te daria. E aí então a conversa continua, e no objetivo do sermão contar essa história, mas contar que essa mulher prostituta voltou com alegria para a sua cidade de Samaria, contou a todo mundo, sem ter vergonha, tudo o que tinha acontecido. As pessoas ficaram curiosas e então voltaram. E quando essas pessoas voltaram, disseram, nós não cremos mais porque você falou. Perceba, Jesus quebrou muitos paradigmas da igreja. Desde aquele período, vai continuar quebrando hoje. Não falaria com mulher e não falaria com prostituta. Ele falou, e essa mulher se tornou uma pregadora do evangelho. Ela foi conduzida. Dá para entender então a alegria das mulheres, das prostitutas, dos ladrões, dos bandidos. Eles sentiram que havia alguém que se importava com eles. Eles sentiram que alguém podia sentir o toque do coração. Quantas daquelas pessoas choravam e diziam, eu não consigo sair da podridão do pecado, eu não tenho esperança. Então apareceu Jesus, tocou na mão da prostituta e ela pôde se ver mulher. Tocou na mão da samaritana, ela pôde se ver mulher. Tocou na mão do coxo, tocou no paralítico, tocou no cego, tocou nos moribundos. Eles se sentiram importantes e sentiram, Deus olha para mim, Deus vê a minha dor, Deus vê a minha angústia. Mas pense bem, não era este o objetivo do Senhor, livrar das coisas desse mundo, mas o objetivo do Senhor era o sentimento no coração para entender que o Senhor veio para salvar aquele que estava perdido no pecado, para resgatar, para nos libertar, não da escravidão desse mundo, mas para nos libertar da escravidão do pecado, que por fim nos libertaria desse mundo. Ele veio com uma ordem bem clara sobre a sua cabeça. Por isso você consegue imaginar aquelas pessoas, os sentimentos dela em relação a Jesus. Consegue imaginar Jairo, quando a caminho, uma mulher para Jesus, a caminho para curar a sua filha, e Jesus então cura aquela mulher quando toca na sua roupa. E aí então Jesus continua o cortejo. Você parou para imaginar quem é Jesus para o médico que tratou aquela mulher? Quem é Jesus para aquela família que conhecia aquela mulher? Quem é Jesus para aquelas multidão? Começa agora a imaginar na casa de Jairo. Eu estou contando ilustração. Estou usando os textos bíblicos, as histórias bíblicas como ilustração para a mensagem. Pense bem, agora Jesus chegou na casa de Jairo, tomou a mão da menina e ressuscitou. Quem é Jesus para aquela menina? Quem é Jesus para aquele chefe da sinagoga? Quem é Jesus para aquela sinagoga? Para imaginar o seguinte, é o velório de alguém querido, nada mais do que o seu próprio filho, o seu único filho. Então você fez o velório, está rumo ao enterro. Um homem estranho que ninguém conhece para o cortejo ali, manda tirar o pano que cobriu o morto, porque Jesus havia ouvido o testemunho do sacerdote. E aí então ele se comoveu, parou o cortejo. As multidões olharam assustadas. Imagina um sacerdote olhando assustado. O que esse homem quer fazer? Tirou. O que você pensaria de Jesus? Louco? Jesus então tirou o pano, tocou na mão do rapaz, segurou. Ele sentou. Você começa a imaginar aquela mãe com uma boca trêmula, olhos chorando, beijando seu filho. Você começa a imaginar quem é Jesus para aquele sacerdote, quem é Jesus para aquelas pessoas, quem é Jesus para aquela mãe, quem é Jesus para aquele filho. Por isso eu quero fazer uma outra pergunta. O texto diz, então eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. A outra pergunta é, você possui o mesmo Cristo que essas pessoas? Por isso que eu comecei mencionando o livro da Rani Bulhão, conhecer Jesus é tudo. Você conhece Jesus?
Parece uma ousadia muito grande ou uma estupidez da minha parte. Reconheço. Porém, retorno a dizer, você conhece Jesus mesmo? Quantas pessoas que te dizem conhecer Jesus não conhecem? Jesus aqui e o Jesus daqui. Quem é? Quem é o Jesus da Bíblia? Quem é o Jesus que o mundo prega? E quem é o Jesus que está no teu coração? Muitas vezes nós podemos adorar a Deus. Infelizmente eu quero dizer, vou mudar a minha frase. Normalmente nós adoramos a Deus como se fosse um Deus pagão. Deus, ele é um Deus vivo. Por isso importa ser adorado em espírito e em verdade. Nós não entendemos isso ainda. Quando nós precisamos de um tempo, quando nós precisamos de um lugar, quando nós precisamos de bens, quando nós precisamos de prova, nós não entendemos. Quando nós começamos a pensar no que era Jesus para aquelas pessoas, nós começamos a entender por que Paulo, quando estava na prisão, com Silas, cantou. Simplesmente o terremoto derrubou tudo. E aí você começa a imaginar uma coisa maluca. Ninguém fugiu. E aí quando ninguém fugiu, simplesmente o chefe responsável da segurança iria se matar. Por que ele ia se matar? Muitas pessoas quando lêem o texto não entendem. Um romano não pode deixar ninguém fugir da prisão. Só há duas opções: ele se mata, a família dele morre, ele tem que proteger, ele ia arrancar a própria vida. E aí Paulo disse, não tire a vida. Todos nós estamos aqui. Eu estou contando todas as histórias bíblicas para você entender quem é Jesus para aquelas pessoas, se é o mesmo Jesus que você entende. Aquele homem então, admirado, porque nenhum preso fugiu, ele então disse, Senhor, diz para eles, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele respondeu, Paulo, crê em Jesus e tua família e ser batizado. Você imagine bem, aquele homem se converteu com um testemunho de cristãos não fugindo da prisão. Para para pensar nisso. Quem é Jesus para aquelas pessoas que cantam? Como você pode estar acorrentado, jogado num buraco, numa prisão e cantar? Ser feliz? Florescer? Quem é Jesus para todos aqueles cristãos que foram queimados no Coliseu Romano? E a história menciona. Queimados, cantando, sendo jogados aos leões, cantando. Ao olhar parecem loucos, mas por que são loucos? Não. O título do livro, mais uma vez, conhecer Jesus é tudo. Eu apelo, não eu, corrijo, Deus apela a mim e a você que o conheça de verdade, que retire todo o seu achismo sobre Deus, que tire todas as suas certezas e que você permita Deus te guiar numa salvação. Esvazie o seu coração, esvazie o seu pensamento sobre o que você pensa sobre Deus. Israel tinha muitos pensamentos, e esses pensamentos sobre o que Deus deveria fazer os impediram de ver Deus. Mais uma vez eu pergunto, só que de forma diferente, será que os teus pensamentos não estão evitando você de ver Deus? Não estão evitando você de ter uma comunhão verdadeira com Jesus? Mais uma vez o título, conhecer Jesus é tudo. O que diferencia então aquelas pessoas destas pessoas? O verso continua dizendo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Ah, pastor, estavam sempre no templo. Sim, eles estavam sempre no templo. Então nós temos que estar na igreja. Maravilha, mas vamos diferenciar duas coisas: templo e sinagoga. São coisas diferentes. Jesus pregava todos os sábados nas sinagogas, porém todos os dias os templos. As pessoas foram no templo porque Jesus não, em nenhum momento ele falou que nós não deveríamos adorar coletivamente. Também ele não disse em nenhum momento que nós não deveríamos adorar a Deus sozinhos em família. Tanto é que a igreja primitiva, quando saiu daqui, não tinha mais templo. No ano 70 Jerusalém foi destruído, não havia mais templo para os judeus irem. Judeus foram esparramados. Lembra que o texto bíblico diz que eles estavam com dificuldade para sempre pregar o evangelho? Pois é, a destruição de Jerusalém ajudou o povo a sair, e o povo saiu para cumprir a missão. Mas eu pergunto para vocês, quando que começou então a ter igreja? Simples. No decreto, no edito de Milão, ano 313, Constantino, ele tornou a religião cristã parte da Pax Universal. Em outras palavras, deu liberdade religiosa de culto.
dando autoridade para você pregar, fazer proselitismo, construir escolas, templos, catedrais, e assim foi. Fez parte da Pax e do grande panteão romano, dentro de todos os deuses que Roma adorava e incentivava e apoiava. Agora acrescenta-se o cristianismo dentro da mesma plataforma, da mesma forma que vivemos hoje, com a mesma liberdade. Dentro dessa liberdade, o cristianismo então pôde construir catedrais, igrejas, templos. Hoje você pode estar numa igreja, claro, sem coronavírus. Você pode estar numa igreja por causa dessa liberdade religiosa. Mas imagine bem, não existia igreja? No ano 313 isso começou. Quer dizer então que desde o começo da igreja até o ano 313 os cristãos não adoravam? Não. O período histórico diz que o primeiro período da igreja, a Éfeso, é o período do amor. Éfeso e Esmirna não tinham construções. 2 períodos, dos 7 períodos, não possuíam construções. Eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Adoravam a Deus obedecendo Jesus, dizendo: onde havia 2 ou 3, lá eu estarei. A Bíblia menciona a como era feita a coleta dos diáconos. Fala dos diáconos serem divididos, ir nas casas, colhiam dízimo, eles colhiam as ofertas, eles colhiam os alimentos, eles colhiam roupa, distribuíam entre os irmãos. Nenhum irmão faltava necessidade, nem irmão faltava atendimento. Eles oravam e se preocupavam uns com os outros. E os discípulos todos na pregação do Evangelho. Era uma coisa linda. Eles pregaram o Evangelho ao mundo. Eu quero desafiar hoje, em nome de Deus, pregue o Evangelho ao mundo. Não é porque eu não posso sair de casa que eu não posso pregar o Evangelho. Comece primeiro pregando o Evangelho para você. Comece primeiro conhecendo Jesus. Depois, viva esse conhecimento na sua família. Aproveite para viver o cristianismo com sua família. Pregue esse cristianismo de forma prática e de forma sábia com a sua família. E aí então, depois disso, pregue para aqueles que você vai tendo contato aos poucos. Porque assim era feito antigamente. Como era proibida a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho nesses 2 primeiros séculos tinha que ser feita de forma sábia. Eu não vejo diferença hoje. Tem que ser sábio com o coronavírus. Tem que ser sábio para você não se adoecer. Pregue o Evangelho nessa sequência. Primeiro para você, depois para a sua família, depois com aqueles que de forma sábia, prudente, chegarem próximo de você. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel com você mesmo e com Deus. Lembrando, qual é a diferença desse povo para nós hoje? É que conhecer Jesus é tudo. Jesus fizeram a grande diferença na vida deles. Vou contar mais uma ilustração. Vocês lembram quando veio aquele jovem moço que estava com os peixes? Você consegue imaginar quem é Jesus para aquele jovem? Aquele jovem, simplesmente, eu imagino Jesus dizendo para ele: você podia compartilhar o seu pão? Jesus estão pegando aqueles pães e peixes. E os discípulos chegando ali, estou resumindo, porque é uma ilustração, vocês conhecem a história. E então Jesus pegava um pão, um pedaço do pão, jogava no cesto. O cesto enchia de pão inteiro e o pão na mão dele voltava grande. E assim foram, e alimentou a multidão. Ele pegou o peixe, tirou o pedaço, jogou o peixe, encheu de peixe inteiro e continuou inteiro. Eu imagino aquela vasilha inteira de pão e peixe, intocável. Jesus virando, voltando ao jovem e dizendo: muito obrigado por compartilhar o seu pão. Te faço a pergunta: quem é Jesus para aquele jovem? Quem é Jesus para aquela multidão? Quem é Jesus para você? Por isso agora eu quero que você entenda essa multidão, porque ela voltou em júbilo, porque ela não conheceu um Deus teórico. Ela entrou em júbilo porque ela não conheceu um Deus da teoria. Ela viu a Deus, conversou com Deus, esteve com Deus. O seu coração estava lotado do Senhor, com toda alegria, com toda paz, com todo entusiasmo e amor. Eles não serviam uma teoria, eles não possuíam uma esperança. Esperança é passado. Eles vivem agora a plena certeza de um Deus vivo, que prometeu voltar, que disse a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito: pois eu vou preparar lugar. Quando eu for, voltarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Com essas palavras, eu pergunto mais uma vez: quem é Jesus para você? E o que diferencia a minha adoração da adoração daquele povo? E eu faço mais uma pergunta: será que você precisa mesmo estar aqui toda quarta, sábado, domingo? Será que precisa? Nós devemos estar aqui sim,
mas não precisa ser todas essas vezes. Temos que agir de forma prudente. E mais do que isso, acima de tudo, como já mencionei no sermão inteiro, conheça Jesus, vive esse evangelho, porque eu creio que Deus está usando este momento para nos preparar para o momento do fim. As pessoas esqueceram como que se vive o evangelho e essa alegria. Creio que esse momento de ficar em casa é o momento de aprender quem você é o momento de ser peneirado na fé, é o momento de ser peneirado na adoração, é o momento de ser peneirado nos dízimos e ofertas, é o momento de ser peneirado para todas as coisas espirituais. É o momento em quem tem óleo brilhará e quem não tem, apenas a fumaça e a escuridão da alma findará e estará diante dele. Por isso faço um convite nesse momento, mais uma vez, conheça Jesus e que esse sábado Jesus tome o coração de todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse sábado, que ao sair desta adoração familiar, deste grupo de família, que vocês saiam cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda a sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansado
seja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho. Jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Senhor nosso Deus, continuando diante da Tua presença, rogamos que neste tempo em que estamos vivendo, que o Senhor agora está nos preparando para pregar o Evangelho no tempo do fim, que está nos ensinando a trabalhar como era o trabalho a princípio. O Senhor agora, nesse momento, nos ensina novamente a viver esse momento do Evangelho. Nos prepare, Senhor, para pregar o Evangelho no tempo do fim. Que o Senhor reergue e acenda os nossos corações para a verdadeira adoração. Que te adoremos com a mesma alegria que estas pessoas que, quando viram o Senhor subir aos céus, voltaram alegres e felizes e pregaram o Evangelho no mundo inteiro conhecido. Nos abençoe, reacenda a nossa fé. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.